Super bem-vindos pela primeira vez, quem está pela primeira vez nessa aula. As outras pessoas vão entrando no decorrer do tempo, é normal. Mas vamos então, se vocês concordarem, pedir um minutinho de silêncio, né, para honrar a passagem do nosso querido e amado Lama Ganchen Rinpoche. Eu gostaria até de adicionar meu agradecimento eterno pelo Rinpoche. Tive contato com ele desde 86, 87, nas primeiras vindas para o Brasil. E se eu estou aqui, vocês estão aqui comigo hoje nesse encontro, se deve muito a ele. Meu início no budismo tem uma profunda relação com esse guru, com esse lama, durante toda a minha vida até tempos recentes. Foi meu guru, foi meu amigo, né? Então, nós perdemos, ele passou ao Parinirvana nesse final de semana, né? E estão sendo feitas extensivas preces, né? Então, é um mestre muito importante, né, de diversas tradições, honrado por todas as comunidades budistas ao redor do mundo, né? Um trabalho altruísta e incrível. Vou fazer esse minutinho de silêncio. Obrigado. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Obrigada pela presença. Agradecer ao Edu. Du, eu não sei falar o seu sobrenome, eu não vou passar vergonha. Né? É Janiszewski. Janiszewski. É um querido companheiro, né, de reiki, de budismo, com um largo conhecimento, né, dos conceitos, das bases, né? Como a gente estava conversando antes com o Henrique, tem uma turma assim que gosta da prática, mas gosta de estudar também, que é muito importante, né? As coisas têm que andar juntas, a gente tem que estudar, tem que praticar, tem que experimentar, tem que tudo. Então hoje, inclusive, já que a gente tem um mestre aqui, vou deixar a palavra com ele para falar, para explicar um pouquinho para a gente o que o Mindfulness tem que ver com a tradição Theravada, que é a tradição que ele segue. Du, vou passar para você. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Arigato. A palavra é sua. Obrigado. Antes de qualquer coisa, eu estou procurando aqui o mestre que a Cris falou, né? Estou procurando aqui nos participantes, não achei ainda. Professor, tá bom? É tudo a mesma coisa, gente. Tá bom. Tudo a mesma coisa. Vou compartilhar com vocês o meu 1% aqui de conhecimento que pode ser de alguma forma útil, não só que não seja só algo para agradar o intelecto, né? Mas seja uma coisa pragmática, né?
né, que tem uma função, tem uma utilidade no dia a dia da vida de todos aqui presentes, né? Bom, vamos começar antes de tudo. A Cris me pediu para ser algo bastante Theravada, né? Só para começar a explicar um pouquinho, eu tenho uma convergência do Mindfulness laico, né? Tenho uma empresa que é a TimeMind, Mindfulness Based Solutions, uma empresa de soluções baseadas em Mindfulness, com um enfoque maior no ambiente corporativo, né? Baseado em muita neurociência. Então, eu sou estudioso, estudo nas ciências médicas de BH, neurociências e mindfulness. O Henrique, que está aqui na sala, colega também. Tem outros colegas talvez entrando, talvez o Léo, né, que está ali, se não me engano, é o nosso colega também. E tem um outro lado, que é o budismo, que eu venho praticando desde a década de 80, desde muito jovem, e iniciei no budismo, e especificamente no Zen e na Yoga. E depois, posteriormente, passei pelo budismo tibetano e a linhagem Theravada. E pratiquei outros métodos, outras metodologias de meditação. Então, aqui no caso, nosso assunto principal, as origens de Mindfulness, o Satipatthana Sutta. Hoje está em voga muito a questão de Mindfulness. De onde veio o Mindfulness? O que converge para o Mindfulness? E isso está muito fundamentado e sedimentado na tradição Theravada do budismo, que é de onde é o berço desse conceito de Mindfulness. Então, antes de iniciar, eu vou proferir umas palavras de oração, bem no estilo Theravada, em Pali, que nada mais é do que homenagem ao bem-aventurado, homenagem ao liberto, ao Arahat, homenagem ao perfeito e completamente iluminado que é Buda, né? Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Obrigado. Uma formalização. Vou compartilhar a minha tela. Se quem tiver em celular, pode de repente não ver muito bem, mas eu vou, se precisar me interromper, abrir o microfone, fique à vontade também para perguntar, se tiver alguma dificuldade. Não é uma aula acadêmica, expositiva, tá? É só uma exposição de conceitos. Todos estão vendo a tela? Sim? Faz um joinha, está todo mundo vendo? Ok. Então vamos falar um pouquinho sobre Satipatthana, Mindfulness e Satipatthana Sutta. O que é Mindfulness? De onde vem a palavra Mindfulness? A palavra Mindfulness, como foi cunhada nos termos atuais, no Mindfulness Like, a pessoa que proferiu Mindfulness, divulgou Mindfulness no Ocidente mais explicitamente é Jon Kabat-Zinn, né, que todo mundo conhece. Existem outros precursores de Mindfulness, não tão famosos, mas por algum motivo Kabat-Zinn ficou muito famoso, principalmente por causa das pesquisas dele de neurociências sobre meditação. Ele conseguiu validar em ambiente universitário e médico os efeitos de Mindfulness sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida, né? O impacto positivo de Mindfulness. E com isso criou um protocolo chamado Mindfulness Based Stress Reduction, né? Redução de estresse baseado em Mindfulness. Primeiro protocolo que a gente conhece, tem o MBCT, que é o Mindfulness Based Cognitive Therapy, também terapia cognitiva baseada em Mindfulness, que nasce de forma paralela também, com o MBSR, praticamente. Que são os mais conhecidos protocolos hoje de Mindfulness. Essa palavrinha, Mindfulness, a meu ver, pessoal, interessante, mas
não sei, talvez tenha sido totalmente apropriada para definir o conceito original, né? Em português, com certeza, ao meu ver, não gosto muito da tradução, que é a atenção plena, que lembra uma atenção simples, pura e mais nada. Eu prefiro uma tradução para o português, como está escrito na tela, que é vigilância, ou observação vigilante. Tem mais conexão com o termo original, que vem da língua Pali, uma língua do 3º século antes de Cristo, que foi utilizada para a compilação dos textos canônicos do cânone budista, né, o Tipitaka. Sati, em sânscrito, é Smriti, foi traduzido para mindfulness. Esse Sati tem vários sentidos. Um deles é memória. Ele é relacionado à memória. Seria, em inglês, um recollectedness, mais do que um mindfulness, né? Uma capacidade de você se relembrar constantemente de alguma coisa e estar vigilantemente observando. Em muitos textos no cânone, a gente encontra Sati simplesmente como memória, como lembrança, inclusive. E aí nós temos o Kabat-Zinn e todo o movimento de mindfulness nascendo nos Estados Unidos pelo Insight Society, né, Meditation Society, MS. A maior parte desse, tanto Kabat-Zinn como Joseph Goldstein, Sarah Salzberg e toda essa uma turma de pessoas que iniciou o movimento no Ocidente eram alunos de professores budistas, muito particularmente da tradição Theravada, e perceberam os benefícios dessa prática de sati, de manter a vigilância, né? E por isso a influência depois do Kabat-Zinn em criar o protocolo baseado em mindfulness. Mindfulness não vou citar uma coisa que eu gosto de citar sempre, ele não é sinônimo de meditação, tá? Não existe uma meditação mindfulness. É uma habilidade a ser desenvolvida, a ser cultivada, para que a gente utilize mindfulness para diversas coisas. Mas é uma habilidade fundamental, né? Dentro do protocolo laico, das práticas laicas de mindfulness, mindfulness é composto por uma série de recursos. Então, você tem recursos de dinâmicas, você tem partilha, você tem muita coisa além da meditação. A meditação é um ponto, né, base, né, obviamente. Você não desenvolve mindfulness sem meditação. Então, mindfulness é a base de tudo. E aí tudo isso vem de um texto antigo, né, que está aqui na minha mão. Quem estiver olhando no quadrinho aí, que tiver a minha imagem aí também, está aqui na mão, Majjhima Nikaya, né, dá para ver pela espessura aqui, é um texto do cânone, uma tradução em inglês. Tem o Satipatthana Sutta, que delineia as fundações de mindfulness, né? Então, Sati é o mindfulness, Patthana é o estabelecimento, né? Satipatthana pode ser traduzido como fundação de Sati, fundações de mindfulness, que são 4. Então, a gente tem, em Pali, Kayanupassana, que é a vigilância sobre o corpo, mindfulness sobre o corpo, Vedananupassana, que é as sensações, a observação vigilante das nossas sensações e sentimentos, Chittanupassana, que é a observação da nossa mente, dos nossos pensamentos, e Dhammanupassana, que são os nossos objetos mentais, os estados mentais, e cada um deles tem uma série de meditações, de metodologias para que a gente utilize Sati sobre cada uma dessas 4 fundações, né? Com o intuito, isso que fique claro, essas fundações, essa prática toda, o Satipatthana, tem o intuito de reduzir o nosso sofrimento, né? A gente ter uma clareza muito grande do que está ocorrendo conosco no momento presente, de momento a momento, e em qualquer uma dessas pontas, seja o corpo, nas sensações, na mente, nos objetos mentais, e através dessa clareza a gente poder tomar decisões melhores, né? Não é uma coisa passiva. Estar em mindfulness, a definição clássica ocidental nos fala de não julgamento.
E esse estado de não julgar é relativo à nossa prática meditativa, aos impulsos que a gente recebe, para que a gente veja de forma clara, não passe por um filtro. Porém, você tá muito claro, tem que estar muito claro o que está acontecendo conosco. E aí vem a minha questão da tradução para vigilância. Você não quer uma mente simplesmente atenta, plenamente atenta. Ela está vendo o que está acontecendo como um vigia de um prédio. Ele não está ali olhando a portaria para você e de repente rouba a sua casa e aí o vigia fala para você, fala, olha, senhor, veio um homem aqui tal hora, tal segundo, levou sua TV, ele estava vestindo, trajando tal roupa, saiu de tal jeito. Ele estava plenamente atento, mas não é isso que você quer. Você quer que ele tome uma atitude. Ele vigia o que está acontecendo, ele está presente, está vendo, e toma uma decisão a respeito disso. Então, da mesma forma, nós vamos utilizar mindfulness para ver o que está acontecendo conosco, principalmente decidir aquilo que deve ser cultivado, mantido conosco, que nos é saudável, que nos faz bem, e de repente parar, ou bloquear, ou tomar uma decisão com aquilo que não está sendo bom para a gente, não está nos sendo benéfico, não é saudável, não é salutar para a gente. Então, essa é a introdução de Satipatthana. O Satipatthana Sutta começa com o mindfulness sobre a respiração que está no nosso corpo. Eu vou tratar aqui, basicamente, no nosso encontro hoje, sobre o Kayanopasana, sobre o mindfulness sobre o corpo. Aqui tem o texto, né? Eu não vou me ater muito aqui, senão a gente toma muito tempo, mas basicamente ele diz, né? Ele cita aqui, e como bicos, um bico vive contemplando o corpo como um corpo. Aqui o bico vai à floresta, à base de uma árvore, se senta cruzando as pernas, e aí ele entende que inspira de forma longa enquanto expira de forma longa, entende que expira de forma longa enquanto expira de forma longa. Ele percebe que inspira de forma curta e ele entende que inspira de forma curta, ou seja, ele está completamente consciente do ato de expirar e respirar. E esse bico, que ele cita aqui no Sutta, muitas vezes a gente traduz como monge, mas na verdade se refere a todos nós que estamos nos dedicando à prática, né? E aqui a base, né, ele fala no meio do texto, completamente experienciando todo o corpo, eu expirarei. E ele treina assim, acalmando a formação corporal, eu inspirarei. Acalmando a formação corporal, eu expirarei. Né? E dessa forma, a prática de mindfulness sobre a respiração acalma as formações corporais, acalma o estado mental, nos leva a um estado que nós chamamos de estado de quietude. E aqui nós estamos nos referindo à prática de shamatha, ou de acalmar, tranquilizar a nossa mente, tranquilizar o nosso fluxo mental e todo o resto. Né? E aí esse mindfulness sobre o corpo, ele se dá de 4 formas. Né? Nós podemos praticar andando, ou parado, em pé, ou sentado, ou deitado. Então, as 4 posturas básicas. Então, a gente tem que estar consciente, mantendo mindfulness, desenvolvendo e aplicando mindfulness, totalmente, plenamente consciente quando nós estamos fazendo qualquer coisa. Tá? Hoje, nos protocolos laicos, você tem o mindful eating, então você está consciente, come de forma plenamente consciente, está meditando dessa forma. Enquanto você está parado de pé, você pode estar praticando. Enquanto você está andando, você pode levar a sua consciência, a sua atenção e estar mindful. Sentado, seja nas posturas de meditação, na sua almofada, seja em qualquer circunstância. Mesmo deitado, na hora de dormir, na hora de acordar, trazer a consciência para o corpo. E aí eu falo muito de consciência. Um dos pontos principais que acompanha Sati, acompanha Mindfulness, tem uma palavrinha em Pali, que é Sampajana, que é clara, pode ser traduzida, na verdade, como uma clara consciência. Né? E aí, nos textos, novamente, no cânone, ele fala que o bico, novamente, tem que agir com consciência plena, quando ele vai para frente, vai para trás, quando olha para os lados, seja quando ele está carregando o manto, a tigela dele de comida, quando come, bebe, mastiga, saboreia. Né? O que é essa clara consciência?
a gente pode traduzir hoje como uma metacognição, estar consciente de estar consciente do que está fazendo. Isso tem uma implicação muito prática, agora a gente pode falar de uma forma menos formal. Por exemplo, quando você abre sua porta da sua casa e sai, e aí você está no meio do caminho e fala, ixi, será que eu fechei aquela janela? Será que eu tranquei a porta? Você lembra claramente de ter trancado sua porta? Aquilo vira um hábito, né? Você está condicionado já, você se acostumou a abrir, fechar a porta, fechar. Já. Você não pensa mais, você não para ali, você está pensando em outra coisa, tua mente está devaneando e você não estava ali presente, de fato. Você fez as coisas, mas não estava presente. E aí você não consegue lembrar. Quando você tem Sati Sampajana, isso é muito interessante, você desenvolve essa habilidade, você, às vezes no começo, né, isso por experiência própria minha, tá falando, se eu estou imbuído de Sati Sampajana, tranco a minha porta da casa, saio, daqui a algumas horas, no começo, por exemplo, quando eu estava desenvolvendo essas habilidades, você fala assim, será que eu tranquei a porta? Aí você faz um pouquinho de esforço, faz um retrocesso mental dos passos e você lembra com clareza daquele ato. É interessantíssimo. Né? E quando você tem isso muito desenvolvido, né, e a maior parte do tempo você está presente, você não tem dúvida do que fez, do que aconteceu. É muito, muito legal para a nossa memória, tem uma utilidade prática para a gente esse Sampajana. Né? E a nossa prática deve ser feita de mindfulness com o Sampajana, com essa clareza. Né? Isso é muito importante. Muito importante que a gente, quando vai meditar, a gente não tenha, e especialmente se tratando de desenvolvimento de mindfulness, a gente esteja presente, esteja com uma clareza do que está fazendo, seja lá a prática que for. Né? Mesmo uma partilha, uma conversa. O ouvir atentamente, a escuta atenta. Se a gente está fazendo uma prática de comunicação não violenta, por exemplo, né? Tentando entender a necessidade do outro na fala, no nosso diálogo, a gente está plenamente consciente do que está ocorrendo naquele momento. Isso faz toda a diferença. E é fundamental essa habilidade, né, para o nosso convívio social e tudo mais. E aí a gente tem um outro ponto aí interessante. Quando você desenvolve essa capacidade de Sati Sampajana, ela te leva ao insight, te leva a um conhecimento profundo. Uma das traduções de Vipassana é insight. Vipassana ficou conhecido, não sei se vocês conhecem, já viram, tem retiros de Vipassana e tem movimento Vipassana, foi criado pelo Goenka, que foi um praticante de Burma também, e difundiu a prática de Vipassana, né, como um movimento. Mas, na verdade, quando você olha para o cânone budista, Vipassana não é uma prática, Vipassana é um objetivo a ser atingido, que é você justamente ver as coisas como elas são, de forma clara, sem obstáculos, conhecer completamente, né, conhecer de forma profunda. Por isso o insight, a tradução é uma tradução apropriada para Vipassana. Né? E Vipassana, dentro do budismo primevo, né, nos estudos do cânone antigo, não existe uma divisão entre shamatha e vipassana, por exemplo, como existe hoje, se discute muito hoje o que é shamatha, o que é vipassana. Na verdade, estão sempre associadas às práticas que desenvolvem os mecanismos atencionais, né? As práticas de concentração, que é shamatha, e de quietude, elas levam naturalmente a vipassana e vice-versa, e você pode desenvolvê-las em paralelo. Né? Então, aqui eu trouxe um pouquinho do texto também, que do cânone, né? Ele fala que a vigilância de que há um corpo é estabelecida na medida necessária para o simples conhecimento e a vigilância. E o praticante vive independente e a nada se prende no mundo. Assim é como um bico vive, contemplando um corpo como um corpo. Então aí ele fala do conhecimento de Vipassana, dessa clara apreensão de que o corpo é o corpo e existe um processo que a gente chama de desfusão cognitiva no mindfulness. A gente costuma a se referenciar a nós mesmos, a gente tem uma autopercepção, às vezes, que a gente é o corpo.
Você olha para o espelho e fala, sou eu. Isso é natural, né? Normal. Se não for isso, alguma coisa deve estar errada, ou você é um grande praticante, né? Já conseguiu realizar essa capacidade de difusão cognitiva, ou tem algum problema de natureza neurológica. Mas é natural, biologicamente, que a gente se reconheça. Porém, isso nos leva a uma falsa apreensão do nosso eu, né? Porque o corpo ele decai, o corpo envelhece, o corpo morre, né? Ele é impermanente, não é uma coisa constante. Então essa prática nos leva a esse insight, essa capacidade de ver o corpo simplesmente como um corpo, né? E ter esse insight, isso nos leva à dissociação, que nos leva a um alívio dos sofrimentos, principalmente quando se relaciona ao sofrimento corporal, tanto nosso quanto do próximo. A gente consegue ter uma clareza melhor, um entendimento melhor. E aí, eu só coloquei apenas como citação aqui na apresentação, o Satipatthana Sutta, em relação ao corpo, também cita práticas e contemplações sobre a repulsividade, né? Aí está só como citação, não tem nem conteúdo, onde, principalmente para os monges, é muito útil de contemplar o corpo, os aspectos repulsivos do nosso corpo, a fim de criar justamente um afastamento do nosso apego excessivo ao corpo, tanto nosso quanto do próximo. Isso para o monge fica bem óbvio a intenção. Você não quer que um monge, né, ele tem celibato, castidade e tudo mais, ele não pode ter os desejos. Aliás, vai ter os desejos, então ele contempla aspectos repulsivos do corpo. Isso tem um efeito prático para ele e útil, né? Para nós, às vezes, não é tão efetivo e pode até não ser benéfico em alguns momentos. E a gente tem a contemplação dos elementos. Essa sim é interessante, porque eu vou conduzir uma prática e está relacionada também aos elementos, né? Então a gente contempla a terra, a água, o fogo e o ar, né? Então eu trouxe o texto também do cânone, né, traduzido, que diz, neste corpo o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar, né? E aí o praticante contempla esses elementos como sendo elementos, o corpo como sendo parte dos elementos. Então a parte da terra, por exemplo, seriam nossos ossos, os músculos, a parte densa, a água, os nossos líquidos, o fogo, todo o nosso processo digestivo, energia, né, que é gerada no nosso corpo, e o ar, os ventos, né, o próprio respirar e o elemento do nosso pensamento, inclusive dos nossos pensamentos. No tibetano, ar é lung, né? E existem as doenças mentais, a gente chama de lung, as doenças de origem psicológica, né, psicossomáticas também, tudo é ligado a lung, que é ligado ao elemento do vento, elemento do ar, que está relacionado ao fluxo dos nossos pensamentos. Então a respiração é associada de alguma forma ao nosso pensar e aos nossos estados mentais, né? Isso já é uma informação a mais. E tem as meditações do cemitério, né? Aqui não coloquei também conteúdo, onde a gente contempla, vai a um cemitério, isso é bem típico da tradição Theravada para os monges, eles vão a um cemitério, na época do Buda, é uma coisa bem diferente do Ocidente, né? E existe muitas vezes o corpo fica lá por semanas exposto, então você consegue ver um cadáver em todos os estágios de decomposição. Então, dessa forma, o praticante ele se senta de frente para o corpo e contempla aquele cadáver se decompondo até o estágio final. E nisso ele reconhece que aquele corpo é como o corpo dele, né? Então, isso é uma prática muito intensa, muito poderosa e potente para tal da difusão cognitiva e para essa nossa desidentificação, esse desapego, clinging, que a gente chama em inglês, né? Se agarrar do nosso eu. É o ego nesse sentido de excessivo agarramento ao eu, né? Então aqui eu concluo a minha explicação básica sobre o Satipatthana, né? Sobre essa contemplação sobre o corpo. E deixa eu ver a carinha de vocês. Antes de começar a prática, eu acho que é interessante, de repente, abrir os microfones, se alguém quiser perguntar algo. Eu acho que você podia
começar a prática, viu, Du? Para as pessoas sentirem um pouco dessa explicação que você deu agora, Perfeito. né? Principalmente a dos elementos. Eu acho que daí as pessoas sentem o que você explicou e daí... Porque Perfeito. senão talvez não dê tempo de você fazer a partilha que é importante. Tá ótimo. Eu vou conduzir essa prática de forma bastante breve. A gente costuma utilizar essa prática justamente bastante em eventos, inclusive públicos, que a gente tem pouca duração, pouco espaço para fazer práticas longas, pela potência dela de conseguir resultados em muito pouco tempo. Ela é muito eficiente para levar a nossa concentração e ter alguma experiência válida. Então, nesse momento, eu te convido a vocês a adotarem uma postura ereta, porém relaxada, não desabando, né? Totalmente relaxado, achar um ponto de relaxamento, sem tensão, se colocar numa postura ereta, na medida do possível. Estou vendo as câmeras aqui. Se alguém tiver algum problema, tiver acamado, não tem problema, pode ficar deitado. Tá? Quem estiver sentado em poltrona, tenta se colocar um pouco mais para frente, estou numa cadeira, posso um pouquinho para frente para que a coluna fique mais reta. Quem estiver sobre a almofada, tente elevar a lombar para não gerar tensão demasiada na região lombar, não causar incômodo. Tá? E aqueles que se sentirem à vontade, após o toque do sino, podem fechar os olhos. Né? Quem não se sentir à vontade de fechar os olhos, eu peço que deixe as pálpebras caírem e deixar um pouco de luz entrar, não focar o nosso olhar, deixar o olhar baixo, não focar o olhar em nada específico. Eu vou tocar o sino para o início e para o final da nossa prática. Trazemos então nossa consciência de forma plena, completa, para o momento presente, onde você estiver agora. Levamos a nossa atenção para a nossa audição, para o espaço que nos rodeia, percebendo os sons que chegam até nós, próximos, e os sons mais distantes. Sem rotular os sons que chegam até nós. Apenas permitindo que cheguem. Então os sons vão ficando no pano de fundo. Nós levamos gentilmente a nossa atenção para a nossa pele, sentindo o toque de nossa roupa, sentindo o toque do ar, a temperatura do ar em nossa pele. Sons ainda podem estar presentes no pano de fundo. Então sentimos a força da gravidade nos puxando para baixo. Percebemos o peso de nosso corpo.
nesse momento, quieto, estável, como uma montanha. E levamos a atenção para o ponto de contato com a superfície que nós estamos. E sentimos então com mais atenção os nossos pés, as nossas pernas, os joelhos, as nossas coxas, os quadris, nosso abdômen, nossa lombar. Percebemos se ali existem algumas tensões ou não. Nos movendo nossa atenção para as nossas costas todas. Percebendo como ela está nesse momento. Percebendo agora também a região do nosso peito, tórax. Se for preciso fazer algum ajuste corporal para aliviar alguma tensão, faça de forma consciente. Levamos a atenção para os nossos ombros, para os nossos braços. E então, para a palma de nossas mãos. Focando agora nas sensações da palma direita. Agora, na palma esquerda. Perceba que sensações estão aí. Voltamos a sentir ambas as palmas, as mãos, nossos braços, ombros. E levamos a atenção para o nosso pescoço, nossa garganta, para a nossa nuca. Então sentimos o nosso rosto. Notamos se existe alguma tensão desnecessária em nosso rosto. Nossa boca, mandíbula, a região dos olhos. E solte. Levamos a atenção então para o nosso couro cabeludo, para o topo de nossa cabeça. A atenção repousada sobre o topo de nossa cabeça. Se expande. Então sentimos gradativamente todo o nosso corpo a partir da cabeça, pescoço, tronco, braços, quadris, as pernas. Sentimos todo o nosso corpo como um todo, estável como uma montanha. E passamos a notar o movimento da nossa respiração em nosso corpo. Perceba em que parte do corpo você sente nesse momento mais a sua respiração. Se é no peito, no abdômen, ou na região das narinas. Sem interferir na respiração, apenas observamos o fluxo, o ar entrando
e saindo. Então, gentilmente, nós movemos a nossa atenção para as nossas narinas, para a região lábio superior, o entorno das nossas narinas, ponto de contato do ar com nossa pele nessa região. Note a diferença da temperatura do ar que entra do ar que sai. Se algum pensamento surgir, alguma distração, simplesmente mova de volta a sua atenção para essa região das narinas, percebendo ali as sensações, plenamente consciente de quando você está expirando e inspirando. Se você desejar, adote uma anotação. Quando você expira, mentalmente fale "es". Quando inspira, mentalmente repita "ins", consciente do processo de expirar e inspirar por alguns instantes. Agora, voltamos a perceber, gentilmente, a respiração como um todo, em todo o nosso corpo. Notamos o ar, o fluxo do ar entrando e saindo. Nós notamos também a umidade, os fluxos sanguíneos, saliva. Notamos a densidade do nosso corpo novamente, nossos ossos, os músculos, nosso peso. Percebemos novamente a temperatura do nosso corpo, a temperatura do ar tocando o nosso corpo, nossa pele. Novamente percebemos os sons à nossa volta, mais próximos. Sons mais distantes. Enquanto nos preparamos para terminar, encerrar essa prática, nos movemos, percebemos que nosso corpo está sentindo agora, nos movemos delicadamente, as mãos, se for necessário o pescoço. E após bater o sino,
Quando se sentir à vontade, pode abrir seus olhos. A Cris pode destravar os microfones, ou quem quiser pode destravar seu próprio microfone nesse momento. Quem quiser falar, pode destravar o microfone, gente. Fiquem à vontade. Muito bom, queria agradecer. Maravilhoso. E o Edu sempre compartilhando muito conhecimento, muita sabedoria. Muito bom. Obrigada, muito grata. Obrigado, Mariana. Mariana, posso te fazer um inquire? O inquire é uma investigação, né? Essa é a tradução, a gente traduziu no Mindfulness Like, a gente fala de partilha, né? Mas eu acho que é mais investigação, é quase uma inquisição. Posso? Pode. Você falou que é maravilhoso. Me conta um pouco o que é esse maravilhoso para você. O que foi bacana? Eu achei muito interessante a forma de você explicar o mindfulness, né? Que é o que muitas vezes a gente escuta é um pouco diferente, né? São formas diferentes de ver e tal. E eu achei muito muito coerente, foi a melhor explicação, assim, sabe, para mim. Muito válido. E a sensação, né, da meditação em si é um momento de você realmente sentir, você perceber onde você está, você se conectar com o momento, né? Você percebeu, você conseguiu se conectar no presente, você sentiu centrada no corpo. Muito. Você começa a sentir partes do corpo que às vezes você nem lembra, né, que existe. Ótimo, ótimo. O que você percebeu de diferente, assim, que não... Eu senti muito o batimento cardíaco, sabe? Ótimo. Pelo corpo. Não só na região do coração, né? Mas pelo corpo todo. Senti aquela vibração da vida, né? Eu acho. Acredito que seja. Que maravilha. E aí isso te conduziu a uma sensação de vida, então? Sim. Mesmo. Tá joia. Obrigado, Mariana. Isso é... Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Alguém mais? Para os praticantes, alguém já tinha visto essa explicação do mindfulness, essa forma da origem? Não, né? Da origem, não. Tem uma coisa também que é interessante, porque os elementos que o Du explicou, eles estão associados com os sentidos, né? E o Du foi fazendo aquela coisa assim, né? Porque cada sentido ele é relativo a algum elemento, né? Que também é uma coisa que é uma característica bem interessante desses conhecimentos. A gente vigia, essa observação vigilante é sobre as portas de contato nossa com o mundo, né? A gente está em contato com nossas múltiplas consciências. Eu não falo de consciência, porque no budismo a gente entende consciência como sendo a gente tendo uma consciência visual, uma consciência olfativa, uma consciência gustativa, consciência tátil, uma consciência auditiva e uma consciência da mente. São 6 consciências. Eu não vou entrar muito nisso, porque a gente vai entrar no Abhidharma, que é o estudo sistematizado e analítico mas é basicamente isso, né? Essa forma que a gente se relaciona com o mundo. E para onde a gente direciona a mindfulness? A gente direciona justamente para as portas dos sentidos. A gente está vigilante em todos os sentidos, né? E também hoje a gente levou mais para as sensações do corpo, uma sensação direta, uma experiência direta, né? E é mais legal do que a gente ficar falando de teoria é sentir, né? Então a Mariana sentiu lá o batimento cardíaco, estava lá presente. Isso que é válido, né? Se você se distraiu, viajou,
mas percebeu que estava viajando na prática, você também está praticando. Você está percebendo que se distraiu e conseguiu retornar. Você só realmente perdeu a prática se você viajou assim numa história muito longa ou dormiu, né? Foi parar num outro planeta, de repente estava muito cansado, e tudo bem, né? Não se julgue, não se critique, é normal. E também não se julgue, não fique bravo com você se você se distraiu, porque faz parte, né? É o nosso processo mesmo. É assim que é. Você está se conhecendo, está conhecendo como é que funciona esse processo, né? Ana, você que é iniciante, não tem muita prática, Ana Luísa, quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Se é que ela tá aí, né? Eu quero fazer um comentário depois. Fala, Rê. E, Então, essa prática ela é muito bacana porque eu estou falando do ponto de vista de como eu trabalho, né? Eu sou psicóloga e eu tenho muito essa prática para tirar a pessoa do estado de ansiedade, de crise de ansiedade, principalmente devido a esse contexto que a gente está vivendo, né? E todo esse processo está se dando assim. Antes eu acreditava que teria que ser muito pessoalmente, hoje todo esse preconceito do online, né? Eu rasguei todos os preconceitos e hoje todo o trabalho é online, né? E daqui para frente vai ser cada vez mais assim, né? E dá um resultado incrível, né? Então é uma ferramenta de ajuda de um alcance absurdo, né? Porque acalma. Eu acho que esse é o objetivo para mim, né? O que eu entendo que é esse o objetivo, acalmar a mente. E para acalmar, a gente tem que sair desse estado do pânico, do medo e voltar para o centro, né? E automaticamente isso faz uma autorregulação da respiração também. Então eu tenho visto assim muitos casos, né, assim de eu estar trabalhando, né, muito com isso. Eu acompanhei muitos casos eu fiz muitos atendimentos em banco de assalto, né, pessoas assaltadas, tinham assalto, eles me chamavam, sou parceira de uma empresa que faz isso. E todo o meu trabalho, né, chamava em roda, e a primeira coisa, e eu nem pensava, eu estou trabalhando com mindfulness, nem passava, mas a própria ação daquele momento leva para isso, né? Gente, então, a primeira coisa, pés no chão, nós vamos respirar, voltar, né? Onde está o eixo, né? E vai, vou, depois eles começavam a falar, uns falam, outros choram, outros acalma o batimento cardíaco que estava acelerado, consegue estar reduzindo, né? Então é uma prática realmente, né? É incrível, né? E a gente que também é praticante de meditação, né? Que está aí no caminho do budismo, né? Então isso alavanca, né? Então a psicologia com a espiritualidade, né? E isso vai ficar cada vez mais forte, está muito forte, né? Então foi muito legal. E eu não conhecia essa explicação da origem. Então, eu fiquei muito feliz, eu queria te agradecer. Obrigada. Uma coisa que é interessante é que a maioria dos nossos medos, né, estão nos nossos julgamentos, estão na nossa cabeça. E a hora que a gente entra em contato com o corpo, e que naquele momento já está seguro, né, ele já não está mais sob aquele estresse, ele está trazendo estresse do passado e ele ancora nessa presença que está segura, a mente ela acaba que dá uma acalmada. Né? Por isso que é tão importante essa conexão com o corpo mesmo, com os sentidos. O que está acontecendo comigo agora, né? Mesmo que se for para acolher essa palpitação, né? Mesmo que for para falar, meu coração está acelerado, acolhe isso, né? Ainda estou, mas realmente é aquela coisa que não, agora falando dos cabeçudos, né? Aquele estudo do Farb que ele mostrou que ou a gente está no sistema das narrativas ou a gente está no sistema dos sentidos e um anula o outro. Então, quando você traz a experiência para os sentidos, toda a mente da narrativa que está julgando, que está no passado, está no futuro, ela dá um sossega-leão. Né? Que eu acho que é muito bacana, que é juntar tudo isso também, né? É a prática, a espiritualidade, a ciência, que uma coisa vem complementando a outra. Eu acho
E super bacana esse teu trabalho, viu? Super obrigada por compartilhar isso com a gente, muito legal. Obrigado. Hoje eu estou falando pelos dois lados, né? Estou aqui como representante do Nalanda, do grupo de São Paulo, né? Que é um centro de estudos budistas, e também pela Time pelo lado de mindfulness, né? Laico. Então, falando um pouquinho aí para a Renata, né? Em relação às neurociências, né? É bem isso mesmo, porque a gente também, como a Cris estava falando, basicamente a gente está num sistema de reatividade. Então, a gente recebe os estímulos e reage a esses estímulos. E a gente não está consciente dessa reatividade. A gente não está consciente do que está acontecendo. Você perdeu o controle. Você não tem regulação nenhuma. Você está envolvido naquela coisa que eu falei lá no início, de fusão cognitiva. Né? Então, você acredita que você é aquele problema, que você está naquele problema, que aquilo é muito real para você. E o batimento cardíaco acelera, dependendo, no caso, você fala de assalto, né? Nossa, medo. Então, aí tem uma série de secreções, né? Seu organismo, o sistema límbico e tudo mais, ele reage disparando adrenalina, uma cascata é um sistema de reação que faz parte da nossa biologia, dos nossos antepassados. A gente ainda tem essa biologia a gente está com o corpo de 100 mil anos atrás, só que em 2020. 100 mil anos também não, né, Du? Vamos. Assim, mais ou deu menos, uma melhoradinha, caiu uns pelinhos. deu uma melhoradinha. Mas, basicamente, o sistema ele tem uns 100 mil anos, né, pelos estudos. Né? Uhum. E desde o tempo dos coletores, né, caçadores e tudo mais. Então, a gente reage aos estímulos que hoje não são tão... Às vezes, no caso de um assalto, tudo bem, né? É uma coisa realmente que pode estar colocando a nossa vida em risco, é extremo. Mas, às vezes, uma fechada de trânsito, você reage como se estivesse num assalto, num tigre, né? Alguém vem pegar sua comida, né? E aí ou te fala uma coisa que você não gostou, e você reage de uma maneira exacerbada. A resposta, geralmente, é muito maior do que deveria ser. E justamente por causa desse sistema biológico que a gente tem. Como fazer o bypass disso? Que essa é a palavra, né? A gente tem uma circuitagem padrão, né? E esse sistema padrão está sempre em atividade, e a gente, através dessas práticas, de se conectar com o corpo, com a respiração, de trazer para o momento presente, o simples nomear, às vezes, da emoção, da sensação, e perceber que ela está ocorrendo, engaja o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa autorregulação e por sair dessa situação. Como a Cris falou, ou você está na sensação e na percepção que está sentindo, ou você está envolvido. Né? Então, no momento que você força voluntariamente, através da sua prática, do cultivo, né? Uma das traduções para meditação, os nomes sânscritos para meditação é bhavana, cuja tradução é cultivo. Então, é um cultivar. A gente está fazendo essa prática agora, a gente faz sentado, como eu disse lá no início, a gente faz essa prática de pé andando, a gente faz comendo, a gente faz mindful eating, a gente faz pausas no mindfulness laico ao longo do dia todo, para que a gente traga esse estado, desenvolva essa qualidade de sustentada de mindfulness. Para justamente, quando ocorre uma situação como a gente está vivendo agora, que nos gera pânico, nos gera ansiedade, que você vai lá para o futuro, vai lá para o passado, que vai acontecer agora, você percebe que isso está ocorrendo com você. No momento que você toma consciência que isso está ocorrendo, você nomeia, nossa, ansiedade, medo. Se você está nomeando e está percebendo que isso está ocorrendo com você, você já não está mais. Você já está engajando o córtex pré-frontal. Você ainda está sentindo os efeitos, porque quimicamente dispara uma série de coisas e aquilo demora um tempo para baixar. E as toxinas vão continuar no teu organismo fazendo a função delas, que é te colocar em modo de fuga, de luta, ou de freeze, de congelamento. E aí o único jeito é... situações de trauma. Exato. Então, mindfulness traumáticas. Isso. Existem protocolos essa descarga e como que a pessoa vai poder esvaziar isso, né? Esse esvaziamento e a meditação, esse trabalho, ele ajuda muito, né? Para esse esvaziamento depois, sabe? É uma curiosidade, num caso desse que é meio de trauma, né, meio imediato, quanto tempo você demora para a pessoa estabilizar? Você perguntou para mim ou para o Edu? Perguntei para você. Edu. Não, para você, Rê. Então, a minha experiência é assim, você tem que
Sim, tudo bem. Por exemplo, né, muitas vezes, quando trabalhava em grupo, tinha um trabalho, muitas vezes eu tinha que dar atenção 20 minutos, 25 minutos para cada um, né? E não é que acaba, né? Então, a gente sabe que depois de um efeito pós-traumático, vem o quê? Vem a insônia, pode desencadear um período de depressão, ela pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver o pânico, né? E isso é explicado, né? Pode acontecer isso ou não, não necessariamente vai acontecer, depende do repertório interno que cada um traz consigo, né? Para estar enfrentando isso. Agora, e o acompanhamento, né, do profissional, o acompanhamento o profissional liga nesses casos, né? Então, a gente que liga para a pessoa para acompanhar como você tá, como que tá indo, e vai fazendo esse acompanhamento sistemático até a pessoa, eu sentir que a pessoa pode sim entrar no processo de psicoterapia. O primeiro é o trabalho da emergência. Então, nesse trabalho da emergência, ela não tem nem condições de fazer. De quanto tempo você demora para a pessoa estabilizar, quando ela começa a ter lembrar, né, que seja, quanto tempo mais ou menos demora para você estabilizar? Estão em torno de uns 4, 5 acompanhamentos sistemáticos. Mas na hora 4, que vem... Tá, mas a sua prática, isso que você dá no início, que é uma estabilização, uma meditação breve, para a pessoa acalmar, né, o coraçãozinho, é rápido normalmente? Uma prática breve? É rápido? É rápido. É muito interessante porque você tira o outro daquele estado. Tira. Ele sai e fica extremamente agradecido. Aqueles que estão congelados, como o Edu falou, precisa descongelar. E o descongelamento é o choro. Né? E aí ele consegue chorar. Né? Porque tem essa prática também do mindfulness e tem a prática da meditação, que não é uma meditação, mas é um trabalho corporal de você fazer o grounding, de reconstruir os pés, reconstruir as pernas, que é muito parecido com o que ele está falando, né? A pessoa vai sentindo as pernas, os ossos. É mindfulness também. É o mindfulness. É mindfulness. Colocou extremamente eficiente, é extremamente eficiente. É incrível. Eu gostaria só de fazer um adendo. É uma coisa que tem que ser rápida, porque você tem que tirar a pessoa do buraco para ela poder caminhar, entendeu? Depois a gente vai ver como é que fica, mas ela tem que sair daquele lugar antes. É só a pessoa entender que é um recurso que dá para usar, entendeu? Emergencialmente, e que funciona, que você não precisa, né, ficar 10 anos praticando, 10 horas para acalmar, né? Se você usar o recurso, muitas vezes ele e eu gostaria de fazer um adendo importante, né, que mindfulness não é terapia, né? Nós, instrutores de mindfulness, não somos terapeutas, mas tem efeitos terapêuticos, né? E é um coadjuvante nas terapias, né? A terapia cognitiva, a gente tem protocolos, inclusive, de mindfulness desenvolvidos para casos específicos. Por exemplo, a terapia cognitiva baseada em mindfulness, que é a mais indicada para estados depressivos, para quem já passou por um quadro de depressão, e é muito eficaz, muito eficiente. Mas você tem que ter um acompanhamento médico, você tem que estar medicado, né, para entrar num programa de 8 semanas de terapia cognitiva baseada em mindfulness. Tem outros protocolos, por exemplo, para recaída, protocolo de recaída para uso aditivo, né, para quem tem problemas com drogas, teve problema, e muito eficiente. Então, mas sempre é tudo mindfulness based, tudo baseado em mindfulness. E as pessoas ficam justamente, o intuito desse encontro era justamente esclarecer o que vem a ser esse mindfulness, o que vem a ser essa base, né? De onde vem essa base? Essa base é justamente o sati, que é a observação vigilante, que nos permite tudo isso, todo esse campo, e pode agregar diversas outras técnicas. O próprio protocolo, os protocolos laicos de mindfulness, eles são uma composição, como eu disse no começo, né? Por exemplo, a gente vai fazer um programa de 8 semanas, eu tenho um programa de 8 semanas, que é o programa do Núcleo de Mindfulness, o NUME, de BH, começar a aplicar assim pessoalmente assim que passar essa situação do Covid, né? A gente vai ter os grupos presenciais e dentro desse programa nós temos, por exemplo, comunicação não violenta, tem aspectos de outros aspectos, né? De partilhas e dinâmicas, por exemplo, de compaixão, de amorosidade, dos estados de praticar e desenvolver partilhas com dinâmicas, com estados mentais positivos, né?
né, que fazem contraponto com alguns outros estados não benéficos, né? Também características de ética, por exemplo, que é muito raro, né, e nos programas antigos de mindfulness, né? Então a gente aborda isso aborda sobre ética, né? Tanto que a minha empresa, o TimeMinder, é focado também no compliance, né? Que é justamente o setor do mundo corporativo responsável justamente pela questão ética, né? Os valores e tudo mais, né? E isso é muito legal, esse espectro todo do mindfulness. Agora eu gostaria de ouvir alguém mais que queira compartilhar a experiência, alguém se sentiu mal, tá? Fique à vontade de falar, se você se sentir à vontade de se expor e perguntar, tá? Porque não é obrigado. Mindfulness a gente não medita, aliás, é super importante falar isso. A gente não medita para ficar bem. Vou ficar tudo bem. Tem esse efeito de calmar, de aliviar a ansiedade, mas a gente não senta. Agora vou ficar zen. Você simplesmente está encontrando como você está. E se você não está legal, vai amplificar e vai ficar muito nítido que você não está legal. E tudo bem. Pelo menos você está vendo o que está acontecendo, que você não estava antes. Então, tudo bem. Meditar não é sinônimo de experiência agradável, necessariamente, né? Exatamente. Maurício, alguém mais? Eu fico irritada, eu vou falar um pouquinho. Ótimo. Eu tenho dificuldade com mindful, porque eu gosto de fazer meditação e viajar, entendeu? Ouvir música e meio que... E o mindfulness é difícil para mim, que é essa coisa de aterrar mesmo, de ficar concentrada na respiração, no corpo, e eu vou ficando irritada. Então, é interessante, né? Porque essa irritação está dizendo algo, né? Alguma informação, né? Da dificuldade desse contato. Então, tem que praticar, né, Edu? Exato. Você percebeu que estava ficando você percebe a irritação vindo, né? Se você se envolver na irritação simplesmente, aí você acaba parando a prática. Mas se você estiver praticando e percebendo a irritação, é importante. Você já conseguiu sentir mais ou menos onde que está a fonte dessa irritação? Onde a fonte da irritação? Não, talvez, sei lá, talvez hoje. Eu acho que ando mexendo, também ando fazendo um trabalho terapêutico que está mexendo um pouco com as entranhas, né? E aí, provavelmente, tem uma agitação interna aí que está presente. E aí, assim, se eu me distraio, às vezes, tudo bem, mas quando você concentra, assim, você se dá conta desse estado, entendeu? Ótimo. Quem mais fica irritado? Deve ter mais gente que fica irritado. Quem mais? Só que eu. fica incomodado, assim, que Obrigado, sente um desconforto. Obrigado por você compartilhar. Imagina, obrigado você por nos possibilitar ter essa experiência e contar tudo que você contou. Tá bem legal. Eu não fico irritada, mas para mim tem sido muito desafiador. Eu fico o dia inteiro numa tela. Então, é isso. Estou sentada nessa cadeira pelo menos umas 5 horas. Então, entrar no estado de mindfulness, pensando que isso também está vindo de uma tela, tem sido muito desafiador. Porque aí a hora que eu... Primeiro que eu gosto de meditar e sentir a energia da sanga, né? Que aí, obviamente, mas... sabemos que isso não é viável e possível hoje. Então, para mim, tem sido muito difícil, porque a hora que eu estou vindo atrás da tela, ele me leva ao meu trabalho. Então, é mais difícil eu realmente estar presente. Então, mas acho que é um treino também, né? Porque a gente vai viver muito tempo da nossa vida atrás de uma tela. Então, mas tem sido um desafio conseguir seguir meditações, por exemplo, né? Que estão vindo do Zoom ou que estão vindo de qualquer... ou eu me desconecto e vou ouvir outra coisa, mas é isso. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa com o Edu? Interessante para o teu caso, Cláudia, se eu puder fazer uma recomendação, é a prática das pausas. Você sair de frente da tela, que seja por 5 minutinhos, olhar... Pode até, já que se você é budista, né, e tem a conexão,
faz a sua oração, faz o seu mantra, né? Dá uma pausa mesmo. Sai, fica longe da tela e volta. Acabou, Eu sei porque eu passei muito... Eu como profissional, tenho uma formação múltipla, né? Tá falando muito disso, mas fui diretor de marketing muitos anos. Tenho formação em cinema e animação. Eu até hoje produzo, edito vídeos. Eu passo 8 horas, 6 horas seguidas, né? Mas sempre nessa questão, né? De sair para... Eu costumo ser muito atento, cuidado. A gente tem que ter um autocuidado muito grande. Perceber que a gente está indo além do nosso limite, está se exigindo demais, aí a gente cuida um pouquinho da gente. Sai. Isso vai ajudando também a aliviar o estresse também do que você colocou. Obrigada. Obrigado. Bia? Oi, eu adorei a experiência. Eu gosto muito de ficar nesse estado, mas eu também gosto de voltar. E quando eu volto, como você falou muito na comunicação não violenta, e eu pratico bastante, sempre vem uma necessidade, né? E nesse estado de tranquilidade e serenidade, vocês estão ouvindo? Uhum. É bem apropriado, porque eu aproveito para permitir que venha essa necessidade, né? E é muito bom, foi muito bom. Eu gostei muito quando você falou nomear as emoções, né? E às vezes eu tenho dificuldade para identificar a minha emoção, né? Trabalho Todos também com temos. desenvolvimento humano e eu tenho listas assim. Olha, tipo, quem não sabe sentimento? Ai, sentimento aqui, papapá, papai lista, né? Pá, tudo prático. Aí quando chega a minha vez, eu falo, cadê a colinha das emoções? Cadê, né? E achei muito prático, achei muito lindo essa viagem que você fez de uma forma tão fácil, tão gostosa. Você levou, trouxe de volta, lugar seguro. Gostei muito da apresentação, né? Para mim eu achei assim bem clean, né? Você mostrou e aí você mostrou, olha, até aqui eu conto para vocês. Aqui eu não preciso, né? Do cemitério, mas você deu uma overview, né? Então você deu um horizonte para a gente, né? Se a gente um dia quiser ir lá, a gente pode chegar e apertar aquela teclinha, né? Então eu achei bem disponível, né? Você contou de uma forma prática, que é difícil a gente ter muito conteúdo, como passar isso em pouco tempo, né? Então, eu achei que você achou uma forma bem bacana de entregar isso para a gente. Obrigada. Eu gostei muito. Inclusive, Edu, daqui a pouco você tem uma live, né? Eu acho que tá chegando a sua hora. Quando está chegando, já é 8h30, né? Eu estou até precisando ficar na frente aqui, que aí eu, quando fechar aqui, eu ligo a live. Eu estou no perfil Hot Yoga SP, né? A Cris, se puder digitar aí no chat. @HotYogaSP. Lá eu costumo... É um estúdio de yoga em São Paulo, no bairro de Pinheiros. E a gente regularmente faz um encontro mensal, num sábado, de 3 horas. Esse eu fiz certo. @HotYogaSP. É isso? Deixa eu ver, que eu não vi aqui no bate-papo. Ai, será que... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Por que você não pode soletrar, Eduardo, melhor? HOT? Hot, de calor, yoga, SP. Ah, ela fez certo, então. Você escreveu certinho. Mas eu acho que tá para todos. Ah, não, tá só para você, Bia. Coloca no chat. E aí, nesse espaço, e ali vocês também podem se beneficiar, e tem yoga, está sendo transmitido, quem gostar da prática de yoga, quiser fazer uma aula, tem aula de graça, tem live de yoga de graça todos os dias, em horários diferentes, tem uma grade bem legal, e eu conduzo uma meditação, se vocês quiserem continuar meditando com a minha condução, eu vou alternando as práticas, toda segunda, quarta e sexta, das 8h30 até as 9h. Né? São 15, 20 minutinhos de meditação que a gente fez hoje, um bate-papozinho rápido. Não dá para ver o rosto de ninguém, né, no Instagram, mas dá para escrever e eu atendo da melhor forma que eu posso.
né? Tem uma pergunta no chat aqui, um comentário, foi de você, né, Cris? Falando que você achava que o John era zen, né? E de verdade ele era, assim. E não só era, como é. Então, eu achava que o Mindfulness Based Stress Reduction vinha do Zen, da experiência do Zen, que é muito parecida com a Theravada, né? Na verdade, o Zen é uma... Não posso falar em nome de Zen, né? Não sou nenhum expert de Zen, embora eu tenha começado muito jovem, tenho ainda contato com os professores de Zen e tudo mais. Mas Zen, basicamente, combina Shamatha e Vipassana, não de forma explícita, mas ele combina. Ele começa, inclusive, num desenvolvimento de concentração, falando especificamente da linhagem Soto Zen, que a gente tem aqui no Brasil, e aí você entra num processo, quando você está muito mais avançado, no que a gente chama de Chikatanza, né, que na verdade é um estado aberto, de abertura e presença. Nada mais que é mindfulness, e está ligado a Vipassana, está ligado a ver claramente as coisas como elas são, estão, sem julgamento, bababá. É puro mindfulness. Né? Então, essas práticas... Desculpa, Du. Imagina. Mas o que eu queria explicar é que, basicamente, no Zen, como as coisas não são tão explícitas, fica difícil você criar protocolos e tudo mais. Então, acabou a questão do Theravada, acabou por ter uma sistematização normal, até no próprio Abhidharma, fica mais fácil de você puxar e construir alguma coisa para ser validado, né? Mas porque o Zen é muito sofisticado, né? Difícil de você colocar a coisa de forma lógica e tudo mais. Mas sim, tá junto, é irmão. Eu acho que essas práticas contemplativas, no lado bem raiz delas, mesmo origem, né, do Vedanta, que tem a Bia aqui, que também é uma pessoa que conhece muito, a Bia Delpicchia, é Picchia, né, Bia? Eu acho que elas todas têm essa característica do minimalismo, né, assim, do minimalismo entre aspas, né, é uma simplicidade muito sofisticada, né? E eu acho que uma das vantagens, uma das coisas, não é vantagem, uma das coisas que o budismo fez foi sistematizar mais, né? É uma característica do budismo, né? Sistematizar, trazer mais método, e acabou se virando um caminho, né, um pouco, mas em raiz, na origem, ele passa por essa questão que o Du estava falando no começo do Zen, né, e Theravada, tudo que é bem raiz, ele vem dessa coisa da simplicidade, que é muito sofisticada, entendeu? Né? E a gente, conforme precisa muito usar a mente, entender muito, não sei o quê, a gente vai tendo que traçar caminhos, eu acho. Acho que é meio isso. Né? O Zen, na verdade, ele vem da China. Exato. E a gente tem o Rafael, né, também aqui, que é do Centro Budista também, a Liane, vários budistas aqui, da linhagem Vajrayana, da corrente Vajrayana, né? Tibetana. Tibetana, né? Eu com a minha tanca aqui atrás, não nego também as minhas origens, e as minhas relações continuam com meus gurus sempre, né? Também tibetanos, né? Quando eu falo de Nalanda, eu sou Nalanda, mas eu ainda tenho meus contatos ainda, né? E eu posso dizer, por exemplo, as nossas práticas de visualização, mantra e tudo mais, tem uma relação com o shamatha, com o desenvolvimento de atenção. No budismo tibetano, é Shiné, shamatha, e Vipassana é Laton, visão superior, né? Visão divina, enfim. Esses elementos estão integrados também na tradição Vajrayana, eles permeiam todas as linhagens, né? Todas as correntes do budismo, né? Essa base mindfulness está presente em tudo, né? Em toda a tradição contemplativa também, né? Então é um estilo de vida, né? Na verdade, é uma forma de estar presente no mundo. Ótimo, mais do que uma prática. Eu adoro quando vocês chegam nas definições e eu não dou as definições prontas, né? Okay. Eu ia trazer a definição do Anagarika Munindra, que é bem isso mesmo, ele fala, é um estilo de vida, né? Mindfulness é um estilo de vida. Estar presente a gente precisa querer, né, estar presente, né?
A gente tem que é um estilo de vida, então é uma coisa que a gente tem que forçar mesmo a estar presente, até aprender a estar presente sem precisar forçar. Até lá, a gente fica nessa coisa da autoobservação o tempo inteiro. Faz parte, faz parte. Então, mais 5 minutinhos eu tô na live. Eu vou puxar o Rafael. Rafa, você quer falar? Você tá meio tímido aí. Então, pô, valeu, achei bem legal. Tô acompanhando um pouco, né? E aí o bate-papo também. Mas não tô, assim, não tem nenhuma dúvida específica, né? Assim, uma parte da prática eu achei bem familiar com outras práticas de meditação que já fiz em outros lugares, principalmente no ambiente de yoga, né? Isso de sentir a gravidade, né? Passar pelos sentidos. Então, a minha pergunta realmente isso é o mindfulness? Quer dizer, isso é uma das meditações mindfulness. Ela está na raiz desse cânone, né? Sim, pode-se dizer que sim. Não conheço yoga sem... em sânscrito é smriti, né? Tem a palavra sânscrita, que também faz parte dos textos, para quem é dos Vedas aqui também, e Advaita e tudo mais, você vai encontrar a citação, né? Mais relacionado também à característica de memória, mas também à característica de presença, né? E estar conscientemente presente do que está fazendo. Não tem como fazer yoga se você não estiver presente no seu corpo, né? Não vai se machucar. Então, a propriocepção, o trazer para o presente, tá ali, é uma forma de exercitar mindfulness em movimento. Mindfulness em movimento. Galaxy, quem que é a Galaxy 17? Sou eu, Isabela. Isabela, boa noite, Isabela. Boa noite. Tá acabando, tá faltando poucos minutos aí. É a primeira vez que eu consegui me conectar com o Edu. Já falei várias vezes pelo grupo do Nalanda, que eu faço parte. Bom, eu entrei em contato com o budismo através do yoga. Então, meu conhecimento, meu contato com meditação e todas as práticas foi a partir do yoga. E eu achei muito bacana e como está terminando, do yoga, a gente traz a mensagem assim de, resumindo numa frase curta, a atenção na ação, né? Então, essa prática de vigilância, de autoobservação e resumindo isso tudo numa questão de atenção na ação, seja em qualquer hora do dia, em qualquer coisa que a gente faça, e também aquela coisa do poder do agora, né? De estar aqui e agora. E eu acho que esse momento aí da pandemia está trazendo muito ensinamento para a gente nesse sentido, né? De não poder mais se preocupar nem com o futuro, planejar nada, porque é um dia de cada vez, né? É isso aí. Então... Gente, como em 2 minutos ele vai virar Instagram do Hot Yoga SP. Queria agradecer a presença de todos vocês, né? Principalmente do Edu. Esse vídeo eu estou gravando, a gente vai subir o vídeo. Quem se interessar depois, eu mando o link. Vocês me dão um toque, ou para mim ou para o Edu, a maioria conhece um dos dois. E encerrar a noite de novo, agradecendo essa oportunidade, agradecendo, né, de novo ao nosso guru, que a gente tenha uma boa semana. Quarta-feira tem mais com a Alessandra, que vai falar nessa história da mente, porque muito que a gente tem dificuldade de usar o corpo é que a gente usa muita mente, essa história do baço e da preocupação que a gente tem que ter com tudo que a gente ingere, ok? Quem quiser, quarta-feira, 19 horas, estão aqui. Du, respira um pouco até chegar. Obrigado a todos, aqui a presença de todos. Obrigado aos meus professores. Depois eu peço para a Cris compartilhar também o link do Nalanda, né? Está tendo bastante coisa ao vivo também, tem bastante curso. Quem se interessar, e quem dá as aulas é o meu professor, que é um Dhamacharya, um mestre mesmo de Dharma, que é o Ricardo Sasaki. Eu recomendo a todos. É excepcional a qualidade do conhecimento dele, das instruções e tudo mais, da clareza, né?
Vocês vão gostar muito. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Os contatos todos do Edu e do nalanda.org. Gente, boa noite. Encerrando. Obrigada, Muito obrigada por mais essa. Obrigado a todos. Muito obrigada, foi ótimo. Namastê. Namastê, obrigado. Namastê. Boa semana. Sejam seguros e bem. Obrigada, tá. Obrigada mesmo, foi ótimo. Obrigado. Tchau, tchau. Boa meditação, Du. Obrigado. Quem quiser entrar, continuar. Como entra mesmo? @ Hot Yoga SP. Só entrar lá. Aí clica, no Instagram? Isso, aí clica no ícone dele que vai estar live escrita. Eu vou estar lá. Ah, tá bom. Tá, obrigado. Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué?